Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vitória do Flamengo no Maracanã. Flamengo venceu o Bahia por 1-0. Vitória muito importante para o Flamengo, não somente visando o Campeonato Brasileiro, visando, essa liderança ou até provisória de liderança, mas não importa, para o momento do Flamengo, para essa semana que vem, que, cara, tem um jogo eliminatório para o Flamengo na Copa Libertadores, pois o Flamengo ele é obrigado a vencer. E o Flamengo, time grande, não consegue se sustentar com calma sem vitória. Então é importante vencer. Então esse placar por 1-0, essa vitória do Flamengo do Bahia, sobre o Bahia, é muito importante. Por sorte, até, o Flamengo enfrentou ali o Bahia, que é um freguês, e enfrentou o Rogério Ceni, que é algo impressionante, cara? Isso é impressionante, pô. O Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo, o Bahia também não consegue vencer o Flamengo, ainda teve a junção dos dois. Rogério no Bahia, uma maravilha. O Flamengo conseguiu a vitória, conquistando assim esses 3 pontos, que é muito, muito importante essa vitória do Flamengo, não somente para o brasileiro. Vamos passar aqui pela partida do Flamengo, alguns destaques na minha opinião, passar pelo gol do Flamengo, mais uma vez aí o Arrascaeta, nessa fase artilheira dele e na fase que o Arrascaeta abrindo o placar, fazendo gol de 1-0, que é muito importante, começo de partida, foi muito importante para o Flamengo abrir o placar, acabou se comprovando ao longo dos 90 minutos que já imaginávamos, não seria um Flamengo brilhante e hoje, até pela condição que o Flamengo está recente, ele não está conseguindo ser brilhante, então é buscar a vitória para ter depois, quem sabe, ter brilhantismo, Não vai ter brilhantismo sem vitória. Então, primeiro a vitória. Então foi muito importante para o Flamengo abrir o placar já. O Bahia foi bem modificado, acabou tendo essa confirmação, de um Bahia bem modificado. Até por coincidência, o Rogério Ceni tenta promover algumas mexidas no segundo tempo, colocando os jogadores mais importantes, Cauli, o próprio Everton, mas aí também perde o poder de marcação. E o Flamengo vai circulando a bola. Sem pressa, é aquilo. Vamos terminar logo esse jogo. É 1-0, vambora, a gente já tá no próximo, que é um jogo... Caraca, depois a gente fala sobre o próximo. Confesso, tá? Eu já estou nervoso pensando pro próximo jogo, tá? E é uma mistura de confiança com medo, porque tá complicado. Mas vamos lá. O Flamengo no início da partida abre o placar. Antes. Pô, como é que o Flamengo entra ali em campo, Até pra vocês saber quem é quem aqui, vamos primeiro, Flamengo entra em campo desta forma, a fase ofensiva do Flamengo, ela dessa maneira, fase ofensiva, posicionamento inicial é aquele, e a fase defensiva do Flamengo é aquela outra maneira. Claro que o Felipe vai precisar promover ali, mas aí eu vou situando vocês, conforme as substituições vão acontecendo, mas o Flamengo jogou exatamente daquela forma, tá? Então vamos lá. Então como vocês estão vendo ali, a saída com 3 é o Alexandre do lado esquerdo, quem tá mais à frente dele ali é o Michael, trabalha pro centro, quem afunda pelo lado direito é o Varela. Companheiro do Pulgar é o Alan para Alexandre abre pro ponta que é o Michael. E aí é um jogo bem característico, ali do Flamengo. Aí o Arrascaeta sai, tava um pouquinho mais lá na frente, sai, o Pulgar circula a bola com o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz tem o ponta direito do Flamengo, que é o Varela, nessa condição ofensiva, não é o Gerson. O Gerson acaba trabalhando por dentro, como mostrei graficamente para vocês. Abriu a bola pro ponta do lado esquerdo, que aí no caso é o Michael, não é o lateral, ele cruza e vem aí o Arrascaeta, bonito cabeceio, e boa jogada do Flamengo, Flamengo abrindo 1-0, ideal para a circunstância do time, ideal para a questão de moral do time, abriu o placar sem dúvida nenhuma, fundamental. Seguindo com outras movimentações e outros lances aqui para vocês, vamos lá. Aqui novamente aí o Michael, aberto aí pelo lado esquerdo. O Bahia trabalha normalmente defensivamente no 4-5-1, 4-1-4-1 e 4-5-1. São as variações aí que o Bahia utiliza. Aí o Ortiz, o Varela tentou afundar ali pelo lado, ele acabou retornando. O Flamengo vai trabalhando ali a bola. Alexandre, agora mais aberto, com posicionamento de lateral esquerdo. E o Flamengo vai ali, buscando circular a bola, tal, trabalhando. Léo Pereira, Gerson. O Gerson nesse posicionamento já tá por dentro,
E o Varela, mais uma vez espetado ali, buscando o Luiz Araújo, que estava fazendo a função, e até quero falar sobre isso, fazendo a função do Gerson. Aí perdeu a bola, o Flamengo tenta ali ativar o pós-perda, né? Mas o Bahia vai inicialmente conseguindo trocar passe, mas não evolui. Então, funciona, né? Pós-perda. E o Luiz Araújo, que é muito bom nisso aí, ó, pra fazer essa marcação e tal. É aquilo, né? Você entra com uma ideia, você escolhe aqueles jogadores e aí já no início da partida você já vai precisando fazer algumas trocas. Acontece isso. A primeira é a do Alan, né? O Alan precisa sair e aí entra o Gerson na função do Alan e o Luiz Araújo faz a função do Gerson. E depois sai o Pulgar e aí entra o Everton Araújo. O que chama a minha atenção é por essa permanência da ideia, que já é uma característica do Felipe. O Luiz Araújo, quando ele entra para fazer a função que estava ali do Gerson, é literalmente para fazer a função do Gerson. Não é para extrair algo novo ali do Luiz Araújo. Ou, por exemplo, o Luiz Araújo ele é um ponta, né? Quando ele entra naquela função, ele poderia muito bem ser o ponta, mas não. Ele continua sendo aquele jogador que trabalha ali pelo lado direito, aquele aspas falso ponta, porque o ponta na fase ofensiva seguia sendo o Varela. Então não espeta o Luiz Araújo, assim como acontece com o Michael, e os laterais trabalham por dentro, né? Seria o Alexandre e Varela. Não, segue da mesma maneira. Então não era nem o Luiz Araújo tão aberto assim. O Luiz Araújo acabava caindo um pouquinho mais para fazer aquele quadrado, né? Que fica Araújo, no caso Gerson, Arrascaeta, e aí no jogo foi o foi o Everton Araújo com o Gerson. O que normalmente acontece? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Aquele quadrado que tem no centro ali do campo, né? Cara, o Flamengo, em alguns momentos... Isso aqui é o efeito cascata, tá? É quando aquela marcação ela não encaixa, e aí você tenta subir, mas não vai, e aí é um efeito cascata de fato, né? Aquele efeito dominó. Subiu, não tá cobrindo a bola, aí vai, ó. Olha o efeito que acontece. Aí o Ortiz tenta perseguir, também fica pelo meio do caminho, é um efeito cascata. E aí o adversário vai conseguindo sair, ó. Vai conseguindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E aí chega lá na área do Flamengo. E aí o Flamengo acabou sofrendo aí uma finalização. Boa defesa. Mais uma vez aí o Rossi, né, aparecendo muito bem, fazendo uma defesa importante. No primeiro tempo, o jogo já estava bem moroso nesse instante, bem moroso. E aí o Rossi fez uma importante defesa. O Rossi também tem uma defesa muito importante no mano a mano, mas ali havia marcado o impedimento. Eu até conferi aqui com a minha imagem. Mas o Rossi foi bem, foi ali com o pé, fez aquele famoso X, né, do goleiro, e a torcida até ficou, né, gritando aí o nome do Rossi e tal. No segundo tempo, o ritmo do Flamengo cai, né, a intensidade cai do time, o Felipe Luiz vai depois para fazer mais mudança, aí bota lá o trio, né, coloca o Pedro no lugar ali do Bruno, que foi muito elogiado, né, muito elogiado pelo Felipe. O Felipe falou que o Bruno fez uma partida impecável, né. Cara, o negócio de ficar perguntando individualmente. Alô, colegas, depois eu falo melhor sobre isso. Alô, colegas da imprensa. Tamo junto, beleza? Rapaziada, essa história de vocês ficarem perguntando individualmente sobre o jogador do Flamengo, a fim de tentar extrair ali do Felipe uma análise, uma crítica, não vai rolar, rapaziada. Não, vocês vão ter respostas como essas. Pô. Então, assim, se convençam. Não pergunte, cara. Não pergunte. Aí ele fez uma partida impecável, o Bruno, uma partida bem tímida, né? Bem tímida, questão de jogo. Aí o Felipe, né, floreou, falando, né, das questões táticas, que ele tem 34 anos, que é um jogador histórico, etc. Enfim, acabou fugindo um pouquinho da pergunta. Aí entrou o Pedro, que também não teve conexão, né? Foi um time sem profundidade, né, de ofensiva. E aí o Flamengo botou Cebolinha pra fazer o papel do Michael. O Michael acabou saindo e tal. E o Bahia, né, fez modificações, mas também não... Tava com cara de 1-0 mesmo, tá? Tivemos alguns lances polêmicos do Daronco, né? Ei, Daronco. E aí o Flamengo com aquilo, né, cara? Vai tentando ali atrair o adversário é aquela também. Não vai ser tão atraído assim. Aí o Rossi fica com a bola um tempão. Não tem pressa nenhuma, o Rossi aí, cara. Posso dar bola um tempão. Aí trabalha ali com o Léo. E o Flamengo vai levando assim o jogo, né? A gente chama banho-maria, não é isso? Banho-maria. Ele vai levando aí o jogo. Aí quando o Alexandre, o corredor fecha, ele tenta voltar, tenta pra ali e tal. Ele vai levando. Daronco depois dá 13 minutos. Pô, Daronco, tá de brincadeira. Esse jogo tinha que ser encerrado muito antes. Vitória muito importante pro Flamengo. O Flamengo vencendo assim por 1-0. Rapaziada, agora o bicho pega.
porque é o jogo mais importante para o Flamengo, né? É o jogo da sobrevivência do Flamengo na Copa Libertadores. Quem poderia imaginar que a gente estaria falando nesse tom pelo quinta partida da fase de grupos? Era pra gente estar falando, né, de um outro cenário nos jogos em casa agora, mas é isso, é o jogo da sobrevivência. Por isso que esse jogo que antecedeu, ele era muito importante o Flamengo vencer, e ainda bem que tinha na sua frente o Rogério Ceni e tinha o Bahia. São os fregueses do Flamengo ao longo dos últimos anos. Grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo, valeu!